Declaro aberta a sessão solene de entrega do título de Benemérita do Estado do Rio de Janeiro à Fundação Ataúfo de Paiva, FAP, dentro das mobilizações do Dia da Mobilização e Conscientização do Combate à Tuberculose. Saudando a todos, eu queria inicialmente convidar os representantes de instituições e personalidades que vão compor aqui a nossa mesa. Eu queria aqui, com muita alegria, com muita honra, inicialmente chamar para compor a mesa, representando um conjunto de entidades da sociedade civil que já vem há anos abraçando aqui no Estado do Rio de Janeiro, com firmeza, a luta pelo controle da tuberculose, representando o Fórum de ONGs TB, o nosso companheiro Roberto Pereira. Cadê o Roberto? Queria pedir, inclusive, que o cerimonial ajudasse a trazer as pessoas. Também nos sentimos honrados de convocar aqui para a mesa um batalhador também dessa questão, um estudioso da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Dr. Cláudio Costa Neto. Dr. Draulio Barreira, do Ministério da Saúde, tem todos os anos participado da nossa atividade, tinha confirmado presença, talvez ainda chegue, mas ficou com problemas no aeroporto lá em Brasília. Então é possível que ele chegue ainda durante o decorrer da solenidade. Mas nós queríamos chamar também, representando aí o Ministério da Saúde, a doutora Margarete Dalcomo, da Fiocruz. Deve estar chegando daqui a pouco para representar na mesa a Secretaria de Estado de Saúde, a doutora Ellen Arumi. Então, tão logo chegue. Eu queria ainda chamar o representante da nossa entidade homenageada, com muita alegria, com muita honra, chamar para compor a mesa o ex-senador, ex-prefeito da cidade, nosso companheiro Roberto Saturnino Braga. E, finalmente, representando a nossa homenageada, a Fundação Ataúfo de Paiva, com muita honra, nós queríamos convidar para a mesa o Dr. Germano Gerard. Queria, antes de mais nada, convidar a todos nós da mesa e do plenário a acompanharmos aí o hino nacional. Brasil, sem Deus.
Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pavio do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, toda prata, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas se ergues da justiça a clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte, terra dourada. Entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Para concluir aqui a formação da nossa mesa, eu queria aqui convidar, representando a Secretaria de Estado de Saúde, para compor a mesa, a doutora Lísia Maria Raimundo de Freitas. Queria, antes de passar aqui a palavra aos componentes da mesa, primeiro dizer por que essa atividade na Assembleia Legislativa, que, aliás, nós já vimos realizando há vários anos. Nós aprovamos, alguns anos atrás, aqui na Casa, o dia 6 de agosto, como um dia estadual de mobilização dos segmentos com responsabilidade pública, de governo e da sociedade civil, em torno da problemática da tuberculose. Já há um dia, que é um dia de mobilização nacional, mundial, que é o 24 de março, nós propusemos o dia 6 de agosto, primeiro como estratégia, né? Nós continuamos detendo o desonroso título de sermos a unidade da federação em que a tuberculose tem os piores indicadores. Então, era perfeitamente razoável que, além do 24 de março, você construísse um outro dia de natureza estadual para ampliar nesse dia a mobilização em torno da tuberculose. O dia 6 de agosto é porque foi o dia de organização do Fórum de ONGs, de entidades da sociedade civil, que se organizam, que se mobilizam em torno da questão da tuberculose. Então, uma homenagem ao papel de protagonista assumido pela sociedade civil e pelo Fórum de ONG focado na questão da tuberculose. Esse ano, além de uma série de outras iniciativas de governo, iniciativa do próprio Fórum, nós estamos organizando aqui na Assembleia Legislativa duas atividades. Essa solenidade de hoje, para homenagear aqui com o título de Benemérita do Estado do Rio de Janeiro
à Fundação Ataúfo de Paiva, e no próximo dia 30, estava falando até com as minhas companheiras ali de Vila Isabel, aqui pertinho, no espaço também da Alerj, no auditório da Escola do Legislativo, nós vamos organizar um seminário, também focado na questão da tuberculose, que está sendo organizado em conjunto com uma série de outros parceiros. Vai estar lá o Fórum de ONG-ETB, vai estar lá representada a Secretaria de Estado de Saúde, o Ministério da Saúde. Então, nós resolvemos organizar essas duas atividades. Por que a homenagem à Fundação Ataúfo de Paiva? É óbvio que as pessoas que estão na mesa vão falar isso com muito mais propriedade. Mas a frente parlamentar entende que uma forma de você enfrentar um problema é você homenagear, é você valorizar o trabalho das pessoas e das instituições que têm tido um papel forte no enfrentamento desse problema. Eu acho que pouca gente, ou pelo menos um quantitativo inferior ao que devia saber, dizer que a gente, falei ainda há pouco, tem um título desonroso de campeão nacional da tuberculose, mas, por outro lado, pode se orgulhar de sediar no nosso Estado uma instituição já centenária, como é a FAP, originária lá da Liga de Combate à Tuberculose, que é responsável, o doutor Germano, inclusive, me corrigiu outro dia no debate aqui na TV Alerj, pela produção de 100% das vacinas BCG, que servem não apenas ao Rio de Janeiro, não, que servem ao país. É uma forma de chamar a atenção pelo esforço da FAP, que faz a produção dessas vacinas aqui em São Cristóvão, mas que está se mobilizando para transferir as instalações para Xerém, aumentando a sua capacidade ainda mais de produção de vacina BCG. É uma instituição que, além disso, pelo que nos informou a sua direção, tem um trabalho importante, significativo. Eu posso estar falando do ponto de vista científico de forma errada, mas, digamos assim, uma variante da BCG importante também para o combate ao câncer de bexiga, que está desenvolvendo pesquisa, discussão, debate, para ver se contribui também no enfrentamento da problemática da AIDS. Então, nós achamos que trabalhar para controlar de forma efetiva, para tirar o Rio dessa situação em que a média nacional de casos de tuberculose é uma, e nós temos quase o dobro no Rio de Janeiro. Uma forma do enfrentamento não é só você, eventualmente, denunciar, ou reclamar, ou apontar, ou criticar omissões, coisas que poderiam e deveriam ser feitas e não são feitas. É você também, de outro lado, valorizar aqueles gestores de saúde, aqueles representantes da sociedade civil, aqueles representantes de instituições que estão já há longo tempo contribuindo para o controle da tuberculose. Por isso, a nossa ação, a nossa iniciativa, em conjunto com o Fórum, de fazer a proposição de dar o título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro à Fundação Ataúfo de Paiva, aqui representada pelo doutor Germano. Então, eu queria apenas, à guisa de saudação inicial, fazer esse registro. E, dito isso, imediatamente passar a palavra, como disse ainda há pouco, para o representante do Fórum de ONG-ETB, que a gente não se cansa de repetir, que tem já há vários anos desfraudado de forma permanente, às vezes com dificuldade, essa bandeira, né, da luta pela redução dos indicadores muito ruins que a gente tem no nosso Estado com relação à tuberculose. Então, passo a palavra ao nosso companheiro Roberto Pereira. Bom dia a todos e todas. Em nome do deputado Gilberto Palmares e do doutor Germano, saúdo aos companheiros da mesa e à plenária aqui presente. E fazer uma fala muito curta. Na realidade, enquanto representação do Fórum de ONGs na luta contra a tuberculose do Rio de Janeiro, é muito importante para nós participarmos de um evento que vem homenagear uma mobilização social centenária. A FAP, como todos sabem, ela é oriunda da Liga Brasileira contra a Tuberculose, e que era a mobilização social dos atores sociais, da sociedade civil organizada do começo do século XX, quando não se tinha cura da tuberculose, quanto pouco se sabia sobre a tuberculose, mas que os dilemas que a tuberculose trazia eram muito reais, muito presentes.
Lamentavelmente, 111 anos depois, nós vivemos situações muito parecidas, apesar de termos um arsenal de mecanismos para enfrentar a tuberculose. Nunca é demais lembrar que a tuberculose ela atinge toda a população, mas particularmente os segmentos mais vulneráveis, população de rua, população empobrecida que mora em grandes conglomerados, em grandes aglomerados de pessoas, indígenas e população prisional. A dificuldade de acesso, a dificuldade de alimentação, a dificuldade de acesso à informação, enfim, uma série de fatores sociais que potencializam o impacto que a tuberculose tem na sociedade. A Fundação Ataúfo de Paiva, a Liga Brasileira contra a Tuberculose, vem ao longo desses 111 anos fazendo esse papel, e desde 2003 a Sociedade Civil Organizada do Estado do Rio de Janeiro, que hoje congrega algo em torno de 190 organizações, desde ONGs grandes, estruturadas, até pequenas, porém relevantes trabalhos de associações comunitárias, grupos religiosos, grupos esportivos, grupos de mulheres, localizando dentro de localidades de difícil acesso, mas que tem um trabalho assim, fundamental na capilarização das mensagens, na interlocução com o serviço público de saúde, que facilitem o acesso das pessoas aos serviços de saúde. Hoje nós temos alguns dilemas muito graves, eu não vou me deter muito neles, mas não poderia deixar de falar da dificuldade que nós temos no Rio de Janeiro do acesso aos leitos para os pacientes em estado grave de co-infecção tuberculose HIV. A falta de isolamento, isso é uma constante que quase todos os dias nós nos deparamos com pessoas ligando, a tentativa de internar pessoas sem conseguir o acesso a esses leitos. Eu tive a oportunidade de estar com o deputado Gilberto Palmares no mês de março fazendo uma blitz na Central de Regulação de Leitos do Estado, e ele pôde comprovar essa carência, essa dificuldade. E procurando esses pacientes que não conseguiam ser internados, pôde ter também a visão de uma dura realidade daquela pessoa que fica 1 dia, 2 dias, 3 dias sentado no corredor de uma unidade de saúde sem ter acesso a um leito. E aí ele tem 2 situações clássicas: ou volta para casa e muitas vezes abandona o tratamento, criando um segundo problema, que é a multiresistência, ou, na maior parte das vezes, esse paciente ele vem a óbito sem conseguir, pelo menos, estar dentro de um hospital, sendo atendido, tendo as suas necessidades sendo atendidas pelo serviço de saúde. Essa é uma das questões que nós temos batido bastante, que nós necessitamos um enfrentamento e uma solução de imediato. Uma outra questão é a necessidade urgente da criação de uma central, um centro de referência para tuberculose e HIV. Em São Paulo tem um centro de referência, e o Estado do Rio de Janeiro, como foi bem citado pelo deputado, que detém os piores índices de tuberculose, não consegue ter esse centro. Quando nós fazemos essas cobranças, eu gostaria de deixar bem claro que eu não faço a coordenação do programa estadual, não faço a coordenação dos programas municipais, que na realidade têm sido grandes parceiros nessa mudança de postura, nesse enfrentamento. São questões que ultrapassam os poderes dessas coordenações, que necessitam de decisões políticas dos verdadeiros gestores, governador, prefeito, secretários de saúde do município e do Estado do Rio de Janeiro. A questão de um mês, eu estive num evento, na abertura de um evento com o secretário municipal de saúde, e me decepcionou escutando ele falar que estava ali como cidadão e não como secretário. E eu perguntei para ele se ele já tinha ido numa unidade de saúde enquanto cidadão e não como secretário, que ele veria a diferença de atendimento que ele passaria naquela situação. Enfim, eu acho que da minha parte, o que eu teria a dizer é isso. Me sinto muito honrado em participar dessa solenidade. A Fundação Ataúfo de Paiva, e a Liga Brasileira contra a Tuberculose, não só pela produção das vacinas, mas pela série de ações que são desenvolvidas, inclusive de suporte, de apoio ao fórum. As reuniões do Fórum de Anxiety e Fórum de Tuberculose, elas acontecem no espaço da Fundação, gentilmente cedido para os fóruns, para essa articulação, e espero que essa homenagem ela sirva para mais um elemento na nossa resposta coletiva contra a tuberculose. Todos juntos na luta contra a tuberculose. Bom dia. Antes de passar a palavra ao nosso Saturnino Braga, eu queria fazer alguns registros de presença. Presente, consultor jurídico institucional da FAP, Thompson. Geraldo Wort, que
faz parte da assessoria da Secretaria de Estado de Saúde. Sônia Regina Lúcio, da Ação da Cidadania de Caxias. Nemese da Silva Nascimento, presidente do Centro Social Vivendo e Aprendendo. Mário Avelino, cadê o Mário? Mário Avelino, presidente do Instituto Doméstica Legal. Rita Valsover, também da Secretaria de Estado de Saúde. Marneli Martins, técnica do Programa de Saúde, também da Secretaria de Estado de Saúde. José Antônio Pinto da Trindade, diretor administrativo da ONG Grupo Pela Vida de Niterói. Rita de Cássia, presidente do Grupo de Pacientes e Ex-Pacientes de Tuberculose da Rocinha. Nosso grande companheiro Alexandre Milagres, médico, batalhador aí, além dessa questão também, na luta antitabagista. Eu queria, muito rapidamente, em cima do que falou aqui o nosso companheiro Roberto Pereira, dizer o seguinte: eu acho que vale a pena, em rápidas palavras, registrar. Por ocasião do 24 de março, nós fomos visitar a Central de Regulação de Leitos do Estado aqui na Praça Bandeira. Primeiro, um reconhecimento, pelo menos na minha leitura, da impressão muito favorável relacionada à coordenação e aos profissionais daquela área, né? A impressão de uma dedicação muito grande a essa questão e o registro neles próprios dessa aflição com relação aos leitos. E nós fizemos o seguinte: nós chegamos lá pela manhã, conversamos com o coordenador que nos recebeu, ele chamou também o médico responsável pela área de leito aí dedicado a pessoal com doença, enfim, contagiosa, e tinham registrado 12 solicitações de internação. E naquele momento, algumas não daquele dia, algumas de dias anteriores. E eles aí nos falaram o seguinte: não, mas é ainda pela manhã. Naquele momento não tinha vaga para nenhum dos 12. 12 só de caso de tuberculose, sem registrar outras questões. Mas aí eles nos colocaram o seguinte: na metade do dia, a gente costuma fazer uma varredura nos hospitais, ver as vagas, e aí a gente localiza as internações. Nós falamos assim: então nós vamos voltar de tarde. Aí voltamos lá, 3h30 da tarde, 4 horas. De fato, dos 12, 9 haviam conseguido a internação, mas 3 não haviam obtido. E um dos 3, o que estava com solicitação de internação há vários dias. Nós fizemos então o seguinte: fomos ajudar a rastrear de onde tinham vindo essas 3 solicitações. 2 casos a gente conseguiu verificar. Uma internação havia sido pedido pela UPA da Penha e outro pela UPA do Irajá. Nós fomos, inclusive, em conjunto com o coordenador da questão das UPAs, que também nos ajudou muito, o Coronel Soares, fomos à UPA da Penha. E tanto no caso da UPA da Penha, quanto da Irajá, a impressão, eu não sei qual foi a impressão do Roberto minha, que se firmou, assim, houve um esforço da UPA muito grande de atender, e extrapolando, na minha leitura, o que seria a atribuição da UPA, porque na prática, pelo menos um dos casos ficou internado ali vários dias. E qual foi o resultado final? Como não se conseguiu arrumar um leito, essas pessoas voltaram. Um voltou para a rua, que era de população da rua, e outro voltou para a sua comunidade. Então, esse é um exemplo, né? Porque às vezes é dito que a gente fala só no sentimento, na intuição. Esse foi um exemplo objetivo, concreto, que a gente depois dialogou com a Secretaria de Saúde, de situações em que não se conseguiu, apesar de todo o esforço aí do pessoal do Hospital Aripaeira, Santa Maria, da carência de leitos para internação. Uma outra observação que a gente fez com o desdobramento dessa visita, depois disso a gente dialogou com o secretário, dialogou com a doutora Fabiane Gil, com o doutor Alexandre, é que a gente percebeu, conversando com o próprio pessoal das UPAs, que os casos de tuberculose que eram detectados na UPA não estavam sendo notificados aos postos de saúde.
Tanto que a Secretaria de Saúde diz que já faz um trabalho nessa questão com relação à dengue e que passaria a adotar um procedimento, a doutora Alexandre Chiep, a doutora Fabiane Gil, de que as UPAs, na sua totalidade, estabelecesse uma rotina de informação ao posto de saúde. Então, esses são alguns exemplos concretos da contribuição, da ajuda, do esforço da frente em conjunto do Fórum de ONGs para ajudar a detectar o porquê desse indicador tão ruim de tuberculose aqui no Rio de Janeiro e como contribuir com aqueles gestores que são focados nessa questão, para que essa questão seja, de fato, equacionada. Eu queria passar a palavra agora, como disse ainda há pouco, para o nosso companheiro Roberto Saturnino Braga. Deputado Gilberto Palmares, que preside essa sessão, demais membros da mesa, doutor Roberto Pereira, doutor Germano Guerrard, professor Cláudio Costa Neto, doutora Margarete, doutora Lísia. Senhoras e senhores, eu quero, antes de tudo, cumprimentar, dar os parabéns ao deputado Gilberto Palmares e aos deputados membros desta frente parlamentar de luta contra a tuberculose, por esta sessão, pela homenagem justíssima que prestam à FAP e por todo o trabalho desenvolvido em torno de uma causa que continua sendo muito prioritária no Brasil, que é a luta contra a tuberculose, ainda que com todos os ganhos, todas as vitórias da medicina na obtenção da cura desta doença, mas que continua agraçando na medida em que se constitui, flagrantemente a doença da miséria. E enquanto houver bolsões de miséria em nosso país, a tuberculose haverá de ter uma incidência alta. Nós, do Instituto Vila Rosário, eu há pouco tempo estou presidindo o Instituto, mas o Instituto tem... eu sou novo nesta causa, o Instituto tem mais de 15 anos, a FAP tem mais de 100 anos, quer dizer, eu ingressei nessa batalha, reconhecendo, enfim, a importância da luta, mas quero destacar as figuras que efetivamente desempenharam um papel importantíssimo. Primeiro, o doutor Germano Guerrard, que é um grande brasileiro, que preside a Fundação Ataúfo de Paiva, e o professor Cláudio Costa Neto, que é o grande líder do Instituto Vila Rosário, a instituição a qual eu pertenço, e que tem mais de 15 anos de trabalho, de um trabalho muito cuidadoso de combate à tuberculose no município de Duque de Caxias, que é um dos municípios de maior incidência, se não o de maior incidência no nosso estado, e que desenvolve ele acompanha pessoalmente as agentes que visitam, enfim, acompanham o tratamento com uma devotação realmente digna de orgulho de nossa parte, na medida em que somos ligados a ele, e de homenagem junto com a FAP, porque o Instituto Vila Rosário, no fundo, é um afiliado da FAP. A FAP é que dá todo o apoio ao trabalho do Instituto Vila Rosário. Parabéns à FAP, parabéns ao doutor Germano Guerrard, parabéns ao deputado Gilberto Palmares e a todos os membros da frente parlamentar, a frente a Frente Parlamentar de Luta contra a Tuberculose. E parabéns a todos que aqui estão, conscientes da importância desta sessão de hoje. Muito obrigado. Queria registrar também as seguintes presenças. Crista Bonhoff, diretora do Rotary Club do Rio de Janeiro. Raquel Pilha, gerente do Programa de Tuberculose da Secretaria Municipal de Saúde. Maria Angélica de Jesus, presidente do Grupo GTA, Grupo Tia Angélica. Rosa do Amor Divino Carreiro, presidente do Comitê de Solidariedade de Fragoso. Sônia Regina Gonçalves,
presidente da AMAMU, Associação de Moradores do Morro do Urubu. José Aloísio Santos da Silva, que participa do Fórum ONG ISAIDS no Rio de Janeiro. Sandra do Vale, presidente do Grupo Vita Mori. Márcia Helena de Souza, presidente do Centro Comunitário Raiz Vida. Eu cometi um gafe, vou tentar me penitenciar. Queria a saudação de todos nós, com muita alegria, aqui presente também nessa solenidade, marcando a importância dela, do sempre deputado José Távora. E queria passar a palavra agora ao Dr. Cláudio Costa Neto, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Colocar som aqui no microfone. Senhor presidente da mesa, deputado Gilberto Palmares, colegas da mesa, do plenário, eu estou aqui junto com o senador Saturnino Braga, representando o Instituto Vila Rosário e nos associando à Alerj nessa comemoração dos 111 anos da FAP, da Fundação Ataúfo de Paiva, e, ao mesmo tempo, a doação do título de benemérita, benemérita à mesma fundação. É importante lembrar que nós todos, nossos filhos, nossos netos, todos nós fomos imunizados com a vacina de BCG produzida pela FAP. São 111 anos de trabalho ininterrupto, trabalhando em nome, em termos da saúde do país. Portanto, é um momento de bastante alegria mesmo, de poder, junto com a FAP, comemorar tudo que foi feito, todo esse trabalho, enfim, e principalmente esse título que hoje é conferido por conta do reconhecimento da sociedade do trabalho da FAP. O Instituto Vila Rosário vem trabalhando já há muitos anos junto à FAP. Em 2002, nós tivemos um programa conjunto com o Ministério da Saúde, na região de Vila Rosário, que é uma região de Duque de Caxias, no combate à tuberculose. A partir de 2002, a FAP assumiu a contratação das agentes comunitárias que nós temos até hoje. São 8 agentes que fazem a busca ativa e o atendimento dos doentes, e isso tudo é financiado pela FAP. Por volta de 2007, nós tivemos uns problemas de localização e a FAP alugou uma sede e nos colocou nessa sede. De forma que existe uma parceria muito estreita, quase que uma família entre o Instituto Vila Rosário e a FAP. Então, há uma dívida de gratidão, vamos dizer assim, do Instituto com a FAP, e é isso que faz parte dessa minha fala aqui. Mas eu acho que o mais importante, talvez, nem seja isso. O mais importante é comentar rapidamente quais são as atitudes, quais são as ações, o que nós fazemos em Vila Rosário. Quer dizer, nós, junto com a FAP, na direção de resolver, ou pelo menos equacionar o problema da tuberculose. Eu vou mencionar rapidamente apenas 2 pontos que nós consideramos fundamentais nesse ataque do problema da tuberculose. O primeiro é a visão de cura versus erradicação. Quer dizer, quem cura é o médico. Quem erradica não é o sistema de saúde.
Quem erradica é um sistema social muito mais amplo do que o sistema de saúde. Então, a visão da cura é importante. É claro que é importante ter os hospitais, ter os médicos, ter todo o sistema. É claro que são eles que curam. Curam, mas não erradicam. Vejam que esse é o esquema que o país adota. Nós temos, anualmente, entre 70 e 80 mil casos novos de tuberculose todos os anos. Quer dizer, há uma percentagem alta de cura, porque o governo dá o remédio de graça, os postos de saúde têm postos tem pneumologistas, há toda uma infraestrutura que se propõe a resolver o problema da tuberculose. No entanto, são entre 70 e 80 mil casos novos todos os anos. Então, existe alguma coisa que não está fechando no esquema de eliminação. Na verdade, eu uso erradicação, tenho usado erradicação, que é um termo que não é bem aceito pelo grupo de saúde, mas erradicar quer dizer isso, arrancar pela raiz, quer dizer, tirar completamente a possibilidade da coisa acontecer. O que nós fazemos é cortar pela rama, e como a raiz está lá, todo ano são 75 mil casos novos. O que nós propusemos e o que nós fazemos em Vila Rosário? Vila Rosário, adotando a direção da erradicação e não mais só da cura, nós buscamos operar em cima do que nós chamamos da cadeia da miséria. Porque a doença, tuberculose no caso, e outras, não é só a tuberculose, tuberculose, é a hanseníase, são as verminoses parasitárias, então uma série de outras doenças ocorre porque há fome, porque há uma deficiência de nutrientes, quer dizer, os sistemas de defesa do organismo estão completamente deficientes para responder à ação das bactérias que estão por aí no ar. E a fome, por que a fome? Os supermercados estão abarrotados, não é por falta de alimento, a fome porque não há a renda para comprar o alimento. E por que não há renda? Não há renda porque não há educação para ter um nível de trabalho que dê a renda. E por que não há educação? Porque não há cultura da educação. Quer dizer, não se busca conhecer. O que se busca enfim, vai vivendo da maneira que pode. Então, reconhecendo uma cadeia da miséria, quer dizer, doença, fome, renda, educação e cultura, e atacando holisticamente, a visão tem que ser completa, tem que olhar tudo ao mesmo tempo. Não adianta apenas atacar um desses elos, são os 5 elos da cadeia que tem que ser atacados simultaneamente. E é essa a proposta que nós temos feito lá em Vila Rosário, e é a que estamos procurando. Nós estamos bastante longe de alcançar, nós temos uma população de cerca de 40 mil pessoas, situadas entre o Rio Iguaçu e o Rio Sarapuí, que é feito esse trabalho com 8 agentes comunitários, são mais ou menos 16 mil residências, onde nós pretendemos um dia chegar à população toda com esses dados. Há mais um fato importante a mencionar aqui, que é a questão dos fármacos. A tuberculose usa 4 fármacos: isoniazida, rifampicina, pirazinamida e etambutol, principalmente. E os resistentes usam um outro grupo de fármacos. Esses fármacos são 100% importados. Não só para a tuberculose, mas para todas as doenças que os governos chamam de negligenciadas. Aí tem uma pergunta séria, né? O governo chama de doenças negligenciadas e a pergunta é negligenciadas por quem, né? Quem está negligenciando essas doenças? Mas seja lá o que for, são 6 doenças, e essas doenças têm cerca de 20 fármacos, escolhidos pelo Ministério da Saúde como fármacos para essas doenças. Desses fármacos, apenas um é feito no Brasil, que é a talidomida, que não é um fármaco de primeira linha. Então, praticamente, toda a parte estratégica do país de combate a essas doenças, todas elas, não é só a tuberculose, os fármacos são importados. E não há razão de serem importados, porque nós temos tecnologia, nós temos a ciência, nós temos tudo que é possível para fazer esses fármacos. Falta uma direção política, uma decisão, uma vontade política, porque o governo compra, e até é compreensível, pelo menor preço. E o menor preço vem da Índia e da China, nada é feito aqui. Então, isso é um alerta importante para os nossos programas, porque é preciso reverter essa situação, são fármacos estratégicos. Então, esse é um outro ponto importante que eu queria mencionar aqui. E nessa fala rápida, eu queria terminar parabenizando
a FAP, através da sua diretoria, através de seus funcionários, através da cooperação que tem. Parabenizar a Alerj também, na pessoa do deputado Gilberto Palmares, por ter promovido todas essas enfim, efemérides que nós estamos vivendo aqui, e desejar que a FAP continue nessa brilhante carreira de atuar na saúde do país. Quer dizer, nós devemos à FAP muita coisa. Nós, no Estado do Rio de Janeiro, nos sentimos honrados que a FAP esteja aqui entre nós, no Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, FAP. Queria registrar a presença aqui de dois cidadãos do nosso Estado que têm dado uma contribuição grande à questão da saúde. Um como mobilizador da sociedade civil, outro como gestor público. E saudar aqui a presença do nosso sempre companheiro do Observatório Tuberculose Brasil, o companheiro Carlos Basília, que deve estar circulando aí. E também, com alegria, a presença do Dr. Oscar Berro. Eu queria aproveitar a fala do Dr. Cláudio para duas questões aqui. Uma, ele me deu a honrosa tarefa aqui de ofertar aqui aos componentes da mesa um livro assinado por ele que fala exatamente sobre a experiência de Vila Rosário, com o título Tuberculose e Miséria. Então, nós vamos passar aqui para a nossa esquerda, 3 exemplares do livro para os companheiros aqui da mesa. Pega aí, Marcelo. E também para a doutora... Deixa aqui um livro. E eu fazer um registro, porque na página de trás do livro, ele levanta uma pergunta, que diz: acabar com a tuberculose é caminho para se acabar com a miséria, ou será que acabar com a miséria é caminho para acabar com a tuberculose? Eu, provocado até por esse questionamento do Dr. Cláudio, queria dizer o seguinte: todas as pessoas que têm estudado, se dedicado a discutir a tuberculose, pelo menos parcialmente respondem a pergunta dizendo que a tuberculose é uma doença que persiste de forma intensa, muito por conta da miséria ainda existente no nosso país. E exatamente por isso, na frente, na relação com o poder público, nós achamos que não devemos dialogar apenas com gestores da área de saúde, mas com gestores de outras áreas, cujo trabalho também é importante para o combate à miséria e para a erradicação da tuberculose. A gente tem tentado dialogar com os responsáveis pela área de habitação aqui no Rio de Janeiro e tentado dialogar com os responsáveis pela área de assistência social. Quer dizer, as pessoas que estudam essa questão têm dito que um dos problemas, né, no equacionamento da questão da tuberculose é a questão do abandono do tratamento, que gera, inclusive, a questão do bacilo multiresistente. E muita gente abandona porque, às vezes, a área de saúde até oferece o tratamento, a internação, o remédio, mas tem outras condições que não são respondidas. Às vezes o cara não consegue se deslocar de casa até o hospital. Às vezes o cara não tem comida. Então, nós estamos instando a Secretaria de Estado de Direitos Humanos e Assistência Social a que também foque a problemática da tuberculose no Estado. Então, esse seminário, no dia 30, que está sendo organizado em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, nós já confirmamos a presença da doutora Maria Célia, que é secretária executiva da Secretaria de Assistência Social, para ver. Você tem programas lá de oferecimento de cesta básica. Às vezes o sujeito tem o problema da alimentação. Nós vimos o esforço dos profissionais da Central de Regulação, com o seu trabalho de arrumar leito, e ali é um espaço enorme de tratamento, que poderia ser de tratamento de dados com relação à tuberculose. Então, nós estamos tentando instar a Secretaria de Direitos Humanos e Assistência Social a entrar também no esforço mais conjunto de combate à tuberculose. Então, dito isso, eu queria convidar todos nós, eu não sei se está pronto, a que a gente assista um pequeno vídeo com a história da Fundação Ataulfo de Paiva. Ninguém sabe quando a tuberculose chegou ao Brasil, mas desde a colonização, a doença faz vítimas por aqui. Por séculos,
só conseguimos tratar dos seus sintomas e rezar para mantê-la longe das nossas cidades. Já antes da descoberta do bacilo, mostrou-se a importância dos determinantes sociais na epidemia da doença. Até que um jovem médico alemão identificou a causa da doença. E a partir daí, o inimigo ganhou nome e sobrenome. Graças às pesquisas de Koch, a doença foi compreendida e, finalmente, novos tratamentos puderam ser desenvolvidos. Exatamente como aconteceu no Rio de Janeiro, capital da nova República, onde um grupo de médicos e intelectuais juntou-se para criar a Liga Brasileira contra a Tuberculose. A Liga Brasileira contra a Tuberculose e, mais tarde, a Fundação Ataulfo de Paiva, tinham enquanto uma das suas grandes missões a mobilização social da sociedade civil como um todo no enfrentamento da tuberculose. Com a proposta de criação da Central das ONGs, a Fundação Ataulfo de Paiva vem exatamente ao encontro desse ideal, criar um espaço privilegiado onde sociedade civil e estudantes universitários tenham acesso a informações atualizadas e fidedignas sobre tuberculose e sobre a co-infecção tuberculose HIV/AIDS. Esse espaço já começou a ser construído na Avenida Almirante Barroso, exatamente no espaço onde surgiu a Fundação Ataulfo de Paiva, e prevê a criação de um auditório, um centro de documentações, acesso à internet, orientação jurídica e toda a orientação necessária para que a tuberculose seja tirada do ostracismo, que ela volte a ser discutida, volte a ser trabalhada e que os atores principais nesse enfrentamento possam estar habilitados a fazer o enfrentamento de uma forma correta. Unindo a medicina com ações sociais e educativas, a Liga começou a prevenir, identificar focos de infecção e tratar dos doentes. Com os preventórios, ajudou famílias inteiras a enfrentarem o preconceito e o estigma que marcava para sempre um tuberculoso. Como fazem as modernas ONGs, a Liga realizou várias campanhas de saúde pública para divulgar os sintomas da doença, a sua prevenção e tratamento, o que influenciou a criação de leis que dificultavam a sua disseminação na cidade, enquanto orientavam a população com a divulgação dos tratamentos disponíveis. Esse meu depoimento é um depoimento do Instituto Vila Rosário e que, na verdade, é uma continuação da Sociedade Quetrop, que foi um programa de química fina para o combate às doenças tropicais, criado na UFRJ e que, em 1993, partiu para definir a doença-alvo. E essa doença-alvo foi a tuberculose. Desde então, nós temos tido um relacionamento estreito na atuação sobre a eliminação da tuberculose na região de Vila Rosário. A FAP hoje mantém 8 agentes comunitários que fazem a busca ativa e o acompanhamento do tratamento dos doentes, e com o auxílio e com a participação, com a contribuição da FAP, nós hoje temos uma sede que isso permite uma identidade para o Instituto naquela região. Há mais de 100 anos, a Liga já atuava com muitas entidades para ações conjuntas, visando reduzir o contágio da tuberculose. A Fundação Ataulfo de Paiva é uma instituição centenária que tem como missão participar do combate à tuberculose no Brasil. Desde seus primórdios, em 1900, organizou-se no sentido de promover a batalha contra a tuberculose na cidade do Rio de Janeiro, expandindo depois ações a todo o território nacional. Iniciou com atividade de natureza assistencial e, posteriormente, já na década de 20, passou a produzir a vacina BCG, vacina essa que até hoje é utilizada na proteção contra a tuberculose. Com essa vacina BCG, a Fundação, com recursos próprios, vacinou mais de 60 milhões de pessoas via oral e, com recursos do Ministério da Saúde, produziu vacina suficiente para 180 milhões de brasileiros. Nós imaginamos que o nosso futuro seja o de produzir uma vacina de alta qualidade, destinada não só ao consumidor nacional, mas também em nível internacional, mediante a produção em uma fábrica a ser concluída em Xerém, distrito de Caxias. Ademais disso, a parceria com as instituições da sociedade civil servirão de um novo marco no sentido de
a aumentar a participação comunitária na luta anti-tuberculose, particularmente na luta contra a tuberculose associada a HIV. Essa é a missão que nós pretendemos continuar desenvolvendo em termos de luta contra a tuberculose. Ano após ano, a FAP incorporou novas tecnologias e aumentou a sua produção de vacinas para atender ao crescimento da população. Hoje, ela é a única no Brasil e está entre as maiores produtoras de BCG no mundo, além de fabricar outras 400 mil doses de imuno-BCG para o tratamento de câncer. O interesse da Fundação Ataulfo de Paiva nesses últimos 20 anos tem sido o conhecimento melhor da estirpe BCG Morro Rio de Janeiro, que é a nossa vacina. Inicialmente, nós fizemos estudos com a Universidade de Londres no sentido de conhecer a imunogenicidade da vacina e também seus efeitos adversos. Esses estudos culminaram em 2005 com a certificação do BCG pela Organização Mundial de Saúde. A partir desses estudos, nós começamos a fazer outros estudos em conjunto com a Fundação Oswaldo Cruz, principalmente o genoma e o proteoma do BCG Morro Rio de Janeiro, que mostraram mais adequadamente como é a estrutura de nossa vacina. A partir disso, nós desenvolvemos um novo produto, que é o imuno-BCG. É um BCG que é usado para o câncer superficial de bexiga, é um imunoterápico que tem uma ação bastante importante no tratamento dessa doença. Nós fizemos diversos estudos no sentido de melhorar a vacina. Um deles é financiado pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Tuberculose, que é financiamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, CNPq. E estamos, nesse momento, tentando desenvolver 2 novas vacinas. Enfim, o que nós estamos fazendo nesses últimos 20 anos tem nos dado diversos frutos que esperamos colher nos próximos anos. Desde 1939, a Fundação Ataulfo de Paiva é reconhecida como instituição de utilidade pública e ainda hoje participa ativamente de projetos e convênios, sendo um dos principais agentes para pesquisa, prevenção e tratamento da tuberculose no Brasil. A Fundação Ataulfo de Paiva, que surgiu como um agregado ligado à mobilização social, evolui também para o desenvolvimento de tecnologias, notadamente a vacina BCG. Em relação ao projeto Fundo Global, a Fundação acabou sendo receptora dos recursos do Fundo Global Tuberculose Brasil para trabalhar dois tipos de eventos, tecnológicos e de mobilização social. Os tecnológicos ligados a laboratório da tuberculose, ou seja, o diagnóstico da tuberculose e a coinfecção tuberculose-AIDS. Então, nós fazemos capacitação das pessoas que trabalham no serviço de AIDS e de tuberculose e financiamos os projetos ligados à sociedade civil. O Brasil tem uma forte participação das organizações da sociedade civil nas suas ações de saúde, de política e de cidadania. Nesse contexto, a Fundação Ataulfo de Paiva ela se destaca com um patrimônio histórico secular de luta pela saúde e especificamente contra a tuberculose. É fundamental a participação da Fundação Ataulfo de Paiva no sentido do fortalecimento das organizações de base comunitária e de controle social. A FAP tem participado como protagonista principal de diversas instâncias fundamentais para o controle e para a promoção da saúde, como a Parceria Brasileira contra a Tuberculose, Stop TB Brasil, onde a FAP é cofundadora desse movimento, da União Internacional contra a Tuberculose, uma rede internacional, um movimento de luta pela saúde contra a tuberculose, e recentemente apoiando as organizações da sociedade civil por meio de uma parceria estabelecida com o projeto Fundo Global de luta contra a AIDS, tuberculose e a malária. De forma que a Fundação Ataulfo de Paiva foi e continua sendo, ainda hoje, uma das organizações de maior protagonismo, de maior dinamismo e que tem tido um papel fundamental no sentido de fortalecimento, de ampliação da mobilização e do controle social pela saúde pública no Brasil. Hoje, a Fundação Ataulfo de Paiva continua investindo os recursos gerados pela produção de vacinas em pesquisa e desenvolvimento de tecnologia. E está construindo uma nova fábrica em Xerém, município vizinho ao Rio de Janeiro, o que possibilitará um significativo aumento na sua produção de BCG e ampliará a exportação de seus produtos para todo o mundo. A Fundação
Ataúfo de Paiva deseja convidar toda a sociedade brasileira, governo e população civil, a participarem dessa luta importante de combate a essa doença tão marcante no país, a tuberculose, especialmente a tuberculose associada a HIV. Desejamos que toda a sociedade, toda ela, empenhe-se em fazer a redução pronta e rápida desse enorme problema de saúde que ainda a doença representa para o país. E a registrar aqui, com alegria, algumas presenças. Dr. Miguel Ayub. Também da Fundação Ataúfo de Paiva, José Luiz Salgueiro e Marise Gouveia. Da coordenadora do Comitê Menino Jesus de Praga, Maria Moreira dos Santos. Da presidente da Associação de Mulheres Cruzeiro do Sul, Maria do Carmo. De Fátima Napoleão, gerente, do Laboratório Noel Nutes. Marcelo Bastos, presidente do SESNOP. Da agente comunitária da MAP, Maria Helena. De Ana Paula Santos, da SHOT Brasil. Rosanel Soares, presidente do Comitê da Cidadania Bem-Aventurado. E ainda também da Fundação Ataúfo de Paiva, Hélio da Silva Pinto. E da secretária executiva da Parceria Brasileira contra a Tuberculose, Ana Glória. Eu, antes de passar a palavra à doutora Lísia, o Roberto pede que eu frise aqui um esforço que eu acho que todos nós devemos apoiar, da mesma forma como foi constituída aqui, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, uma frente parlamentar focada na questão da tuberculose e da AIDS, o esforço que já está sendo desenvolvido por alguns parlamentares. Eu sei que o deputado Alessandro Molon, inclusive, ficou de vir, acabou depois não podendo estar aqui hoje, da formação de uma frente parlamentar, né, seja com integrantes da Câmara de Deputados, como do Senado Federal, também focada na questão da tuberculose e da AIDS. Eu passo a palavra agora representando a Secretaria de Estado de Saúde, inclusive, de novo, agradecendo a parceria na organização do seminário do dia 30, representando a Secretaria Estadual de Saúde, a doutora Lísia Maria. Bom dia. Eu queria cumprimentar. Bom dia, eu queria cumprimentar o deputado Gilberto Palmares e parabenizá-lo por esse evento voltado à tuberculose, e também o doutor Germano, que é um profissional incansável na luta pela tuberculose, que divide o seu saber a todos que o procuram, não só o seu saber, mas a sua instituição como um todo. Um abraço assim muito especial aos profissionais de saúde que aqui se encontram, que são os nossos batalhadores do dia a dia. E 2 abraços especiais para a sociedade civil aqui representada, que aqui no nosso estado nós contamos com um trabalho importante voluntário, muitas vezes, né, da sociedade civil. A tuberculose é uma doença que está entre nós há muitos anos. O nosso estado é o campeão há vários anos na incidência, e nós também somos privilegiados, nós temos profissionais capacitados, nós temos uma rede de serviço importante, e o nosso estado desenvolve parcerias muito importantes, né? E o momento em que nós vivemos é também muito importante. Quando o governo federal coloca a erradicação da miséria,
nós também estamos com um pezinho lá, porque já está mais do que provado que a tuberculose tem um vínculo importante com a miséria, com a pobreza, com a desigualdade social. E o Conselho Nacional já aprovou 2 recomendações. Uma delas é colocar a tuberculose na agenda política a nível dos 3 governos, né? Nós temos o privilégio aqui do nosso Estado de já termos a nossa frente parlamentar desde 2008 atuante, né? E a outra recomendação é em relação a que os portadores de tuberculose tenham benefícios dentro do governo, né? Que nós também já estamos com um passo, que temos esse importante seminário a ser desenvolvido aqui no nosso Estado. Em relação às ações desenvolvidas, nós temos parcerias importantíssimas. Nós estamos, assim, na descentralização da tuberculose, que é uma recomendação da Organização Mundial de Saúde, é recomendação federal do nosso Estado. Nós estamos descentralizando em parceria com atenção básica a nível municipal, e nós estamos estruturando com parceria de laboratório do LACEN, oferecendo a qualificação da baciloscopia, a descentralização da cultura. Nós estamos também na parceria com o programa de DST-AIDS, né, para que a gente tenha a testagem rápida do HIV, porque todos nós aqui sabemos da importância da testagem do HIV nos portadores de tuberculose. Temos uma parceria bem firmada também com a ação social. Nós desenvolvemos um trabalho aqui no nosso Estado, com a população de rua. Temos também um trabalho importante com o sistema carcerário. Temos um trabalho também com a hanseníase, a participação com o programa de hanseníase. Aliás, eu acho que eu nem vou falar das parcerias, que a gente tem parceria, a tuberculose perpassa, né, todos os espaços. Então, dentro do Estado, nós estamos, assim, abrindo leques a cada dia no trabalho com a tuberculose, né? E eu queria também deixar aqui presente que o Estado se sente, assim, honrado de estar aqui nessa mesa para homenagear o Dr. Germano, que é uma pessoa incansável na luta pela tuberculose, né? Eu queria agradecer a todos aqui. E a registrar aqui a presença da presidente do Movimento de Mulheres Vitória Régia, lá de Campo Grande, na Zona Oeste, Thelma Pires. E registrar também, pedir a nossa saudação, uma delegação aqui da Escola do Legislativo Fluminense, aqui da Alerj, que está ajudando a organizar o evento do dia 30. Pedir a saudação nossa. Estou vendo aqui o... Eu queria, então, passar agora a palavra à doutora Margarete Talcomo, da Fiocruz. Obrigada, deputado Gilberto Palmares. Esse não fala, vamos dar um torcicolo aqui, não está falando. Obrigada, deputado Gilberto Palmares. Queria cumprimentar em seu nome o senador Saturnino Braga, a doutora Lísia, o Roberto Pereira, o professor Cláudio Costa Neto e ao meu querido professor Germano Guerardi. Acho que, muito mais do que sob o manto de qualquer representação institucional, nessa mesa eu me sinto muito à vontade e, sobretudo, muito feliz de estar me manifestando. Alguns anos atrás, o professor Germano Guerardi aqui esteve se manifestando a meu respeito quando eu tive a honra de receber dessa Assembleia Legislativa o título de cidadão honorária do Rio de Janeiro, sendo eu uma capixaba de nascimento, embora vivendo no Rio de Janeiro toda a minha vida. De modo que Dr. Germano representa, como falar da Fundação Ataúfo de Paiva sem mencionar o professor Germano Guerardi. E eu me sinto muito à vontade por aqui me manifestar, deputado, porque acho que falo em nome de seus inúmeros alunos, discípulos, amigos e a todos que têm por ele um enorme respeito, tanto do ponto de vista acadêmico, profissional e, sobretudo, pela sua especial generosidade, sem a qual jamais teríamos acompanhado essa trajetória. Tive a honra de acompanhar, e aqui poderíamos, deputado, novamente estar celebrando não apenas os 111 anos da FAP,
ou um aniversário qualquer, ou uma outra efeméride, mas estarmos comemorando já os 30 anos passados da introdução no Brasil, por iniciativa absoluta, por uma determinação, a qual eu tive a honra de, como uma jovem residente, poder acompanhar, da introdução no Brasil do tratamento de curta duração para a tuberculose. A ruptura de paradigmas extremamente conservadores que, naquela ocasião, ainda tratavam o paciente com longas internações sanatoriais, foi por obra e determinação e absoluta convicção do professor Germano, que naquela ocasião nos surpreendeu a todos, jovens, como eu disse, né, nessa ocasião, muitos de nós aqui presentes, inclusive seus alunos e discípulos, éramos jovens e pudemos, então, acompanhar, inclusive recebendo crítica de organismos internacionais. E o Brasil, ao longo dos anos, ainda que tenha persistido com indicadores de saúde ligados, evidentemente, à exclusão social, sobre a qual todos já se manifestaram aqui, mostrou uma capacidade de provar, na prática, que uma tomada de decisão política resultava numa mudança efetiva de paradigmas muito conservadores e que trouxeram a nós, hoje, uma situação muito privilegiada de reconhecimento do Brasil em relação ao tratamento da tuberculose. Se, como disse o professor Cláudio Costa Neto, com muita propriedade, nós não somos capazes de produzir fármacos e matéria-prima no Brasil, nós temos sido capazes de formar uma geração de cientistas que hoje são, com a participação ativa do professor Germano, sem dúvida, somos capazes de interferir, de sermos convidados e termos um papel determinante em vários organismos internacionais. De modo que esse é o registro que me parece um registro muito mais, que eu diria, de natureza afetiva, muito mais de natureza, digamos assim, do convívio que eu tenho o privilégio de ter com o professor Germano já há mais de 30 anos. Nós não vamos ser tão precisos nessa determinação, porque somos obrigados a declinar as nossas respectivas idades, mas me sinto duplamente honrada por aqui estar representando o Ministério da Saúde, a Fundação Oswaldo Cruz, o Centro de Referência Hélio Fraga, que foi fundado igualmente pelo professor Germano, a quem tenho a honra, nesse momento, por um período, de estar coordenando, com a presença aqui do Dr. Miguel Ayub, que me antecedeu nessa tarefa também, durante muitos anos nessa condução, e que é companheiro também do professor Germano. E hoje gostaria de concluir dizendo que a grandeza e a generosidade do professor Germano resultaram, por isso é que eu volto a dizer, como não reconhecer a FAP na figura do professor Germano Gerard Filho. E hoje mostrando a sua capacidade e a sua determinação de continuar criando, ininterruptamente. Hoje, quando nós somos chamados a participar de projetos de interação entre fundações públicas e fundações não governamentais, como, por exemplo, o projeto com financiamento da Fundação Bill Gates, também igualmente gerenciado pela Fundação Ataulfo de Paiva, é que nós vemos, mais uma vez, a capacidade do Brasil, capitaneados pela iniciativa do professor Gerard, junto ao Ministério da Saúde, de nos colocar acadêmicos, cientistas e profissionais de saúde do Brasil, podendo colaborar, inclusive, com nossos irmãos de África, transformando o Brasil numa via de mão dupla dessa colaboração. De modo que é com muita honra que eu aqui posso manifestar essas rápidas palavras, deputado Gilberto Palmares, e cumprimentá-lo vivamente em nome da Fundação Oswaldo Cruz, em meu nome e certamente em nome de muitos discípulos e amigos do professor Germano. Muito obrigada. Então, vamos agora, então, fazer a entrega aqui do título, mas antes ainda, duas questõezinhas já. Primeiro, registrar as presenças aqui da presidente do Grupo de Cidadania Comunitária, Jaqueline Lopes Mariano, e da vice-presidente da mesma instituição, Débora Picanso. E da mesma forma como a gente passou aqui para a mesa o livro assinado pelo Dr. Cláudio, falando sobre a experiência lá de Vila Rosário, nós vamos passar aqui para o integrante da mesa, enviado aqui pelo Dr. Germano, um livro que fala sobre a trajetória da Fundação Ataulfo de Paiva. Eu falo, repito sempre, toda a solenidade como essa, sempre que as grandes responsabilidades a gente socializa. Então, eu queria
convidar aqui para fazer a entrega junto comigo desse título ao doutor Germano, 3 figuras que eu acho que, né, representando todos que estão na mesa do plenário, que pela sua trajetória, pela sua militância, certamente representam um conjunto de admiradores da Fundação Ataúfo de Paiva. Queria convidar primeiro o senador Saturnino Braga para que nos ajudasse aqui na entrega também. Além do senador Saturnino Braga, um profissional de saúde que, como vários que estão aqui, é um combatente permanente dessa luta em vários espaços, que é o doutor Alexandre Milagres. E ainda a nossa companheira Márcia Helena, fala aqui muito de sociedade civil no movimento comunitário, que é presidente da Associação de Moradores da Vila Isabel. Para nós 4, né, a 8 mãos, fazemos aqui a entrega ao doutor Germano do título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro. E vamos, então, ouvir agora a fala da Fundação Ataúfo de Paiva. Senhor deputado Gilberto Palmares, nossos companheiros de mesa, senhoras e senhores, nossas primeiras palavras são de agradecimento em nome da instituição Fundação Ataúfo de Paiva, pela lembrança da Alerj, especialmente do deputado Gilberto Palmares, na concessão desse título de benemérito do Estado do Rio de Janeiro. E segundo, queria também reconhecer a importância da criação da Frente Parlamentar de Combate à Tuberculose, cuja importância certamente vai ser cada vez maior em termos da sociedade brasileira e, no momento, a do Estado do Rio de Janeiro. Por outro lado, também, numa instituição de 111 anos de existência, nós temos que reconhecer que ela só chegou até aqui com a pujança e a capacidade de atuação que tem, pela inúmera atuação de milhares de pessoas, dirigentes e servidores e população civil, que apoiaram a instituição durante todo esse tempo de trajetória. Portanto, esse primeiro reconhecimento da importância de todos os que, diuturnamente, de forma permanente, lutaram pela sobrevivência e alargamento das ações institucionais. A missão fundamental da instituição, da Fundação Ataúfo de Paiva, que é também Liga Brasileira contra a Tuberculose, a instituição tem esse nome composto, ela é de lutar para promover as melhorias das condições de saúde, especialmente as condições de combate à tuberculose no país. Essa missão tem sido desenvolvida ao longo dos seus 111 anos de existência e se consubstancia por diversas ações, especialmente, por exemplo, na produção de insumos úteis à saúde, como a vacina BCG, que, primeiro, foi utilizada por via oral com mais de 88 milhões de produção e com mais de 50 milhões de pessoas vacinadas, e depois pela via intradérmica, com 665 milhões de vacinas produzidas e cerca de 175 milhões de pessoas vacinadas, como também pela utilização do imuno-BCG no tratamento do câncer de superficial de bexiga, com mais de 1.250.000 doses. Ademais dessas ações na produção de insumo, a instituição também executou diferentes tarefas de pesquisa, como já foi mencionado, cabendo apenas mostrar um destaque em relação à elaboração da estirpe em termos de seu genoma e proteoma, bem como a consagração da estirpe como reconhecida pela Organização Mundial de Saúde.
Essa estirpe que a Fundação tem seed-lotes suficientes para produzir mais de 4 bilhões de doses de vacina. Portanto, que pode ser útil não só ao país, mas para todas as nações que desejarem. Além dessa ação no desenvolvimento de pesquisas, na ação na produção de insumos, a instituição sempre também trabalhou na área de serviços sociais, propriamente dito, com atendimento no preventório Rainha Dona Amélia, com mais de 8.400 crianças atendidas ao longo de sua história. Esse preventório, inicialmente, era destinado especificamente a crianças, filhas de pessoas portadoras de tuberculose, muitos dos quais tinham falecido, como hoje ocorre com outras nosologias. Hoje, ela atua no desenvolvimento de ações para a melhoria das condições das crianças que ela atende. Também, em seus ambulatórios próprios, atendeu mais de 400 mil pessoas. Isto é um destaque importante em termos de sua contribuição às ações de saúde. Mais recentemente, ela fez uma associação com o Instituto Vila Rosário, no desempenho de atividade em uma população carente na região de Caxias, chamada de Vila Rosário e adjacências, com cerca de 50 mil habitantes, e que tem permitido reduzir a tuberculose naquela área da atuação dessas pessoas, graças ao desempenho das atividades das pessoas comunitárias, bem como a ação governamental. Mas a instituição, assim, pode dizer que ela tem um crédito e se julga merecedora do reconhecimento que hoje é aqui colocado. Mas, certamente, houve muita generosidade em relação às considerações em relação a esta pessoa que vos fala. Essas são palavras, certamente, de pessoas amigas e que estão, na verdade, externando a sua emoção, não a realidade propriamente dita. Nós queremos dizer que a instituição, que tem tantos anos de existência, ela se projeta para o futuro, visando, além das pesquisas e desenvolvimentos, para atuar não só na área da vacina, como, por exemplo, estudo de vacina recombinante para tuberculose, para melhorar a qualidade do produto, bem como a utilização de pesquisas na área de microbicidas, a partir de algas, essas como linhas de trabalho que serão desenvolvidas e perseguidas por muito tempo. Ademais dessa atuação, também ela se alargará suas fronteiras de parceria. Ela hoje é partícipe da Parceria Brasileira de Luta contra a Tuberculose, do Fórum de ONGs do Rio de Janeiro de combate à TB, é partícipe do Observatório para Estudo da Tuberculose e é representante nacional da União Internacional contra a Tuberculose. Essas são parcerias importantes e que certamente vão permitir muita atividade. Queria realçar que dos projetos comuns, como o projeto do Fundo Global de Combate à Tuberculose, AIDS e Malária, nós fazemos parte desse projeto já há 4 anos e ele deve se desenvolver por mais um ano. E que foi muito útil na atuação em 11 regiões do país, abrangendo uma população de mais de 40 milhões de pessoas. Bem como outro destaque que merece, já foi aqui mencionado, é o relacionado ao Instituto Bill e Melinda Gates, a Fundação Bill e Melinda Gates, com projetos em que nós funcionamos na área administrativa de apoio ao projeto, no sentido de permitir a sua real execução. Mas, além dessas atuações, nós imaginamos que a instituição, no campo de aumento social, ela vai pretender fazer um centro de referência para o estudo da TB-HIV, com informação disponibilizadas à população que assim o desejar,
em vários níveis, bem como o apoio à criação de uma central de ONGs de controle da tuberculose no país. Essas são duas medidas que são certamente de importância bastante marcada para o futuro institucional, ademais da produção da vacina na nova fábrica em Xerém em condições GMP, o que permite a sua utilização em níveis internacionais, bem como a utilização do imuno-BCG para o tratamento de câncer, câncer da bexiga. Mas o que nós queremos destacar, finalizando esse depoimento, é que a tuberculose ela tem enormes desafios ainda. Desafios que não são de hoje, mas que gradativamente se tornaram marcantes. Primeiro, a comorbidade, especialmente a comorbidade com HIV. Há uma referência internacional da Organização Mundial de Saúde que nos próximos 4 anos, em termos mundiais, 1 milhão de pessoas podem morrer dessa associação, que é, portanto, um fenômeno extremamente trágico. Uma em cada 4 mortes de pessoas com HIV se deve à tuberculose. Portanto, há que se esforçar no sentido de reduzir esse problema em termos mundiais e que também é um problema em termos nacionais. Outro problema, outro desafio técnico que a tuberculose tem é a emergência de estirpes resistentes e multiresistentes, até extremamente resistentes aos antibióticos existentes. Isso significa que a tuberculose tem desafios enormes do ponto de vista técnico. E as soluções que vêm sendo buscadas em termos mundiais já mostram alguns efeitos. Por exemplo, em relação ao diagnóstico da tuberculose, já se melhorou a perspectiva de um diagnóstico mais rápido, mais preciso, não só das formas positivas, mas também das formas que são negativas à microscopia, através da introdução de técnicas moleculares. Em relação a biomarcadores, para se verificar se uma doença está ou não evoluindo, há enormes estudos em termos mundiais para definir biomarcadores que possam causar atuação melhor em termos do tratamento da tuberculose. Em relação ao próprio tratamento, inúmeros antibióticos estão sendo utilizados. Chamaria principalmente os quinolídeos, os imidazólicos, aqueles que estão mais avançados, e algumas fluoroquinolonas, que estão mais avançados. O que se pretende com isso? Pretende uma redução no tempo de tratamento e a possibilidade de tratar os doentes resistentes e extremamente resistentes. Essas novas drogas, colocadas à disposição da população, certamente terão um avanço na luta antituberculose. Por outro lado, também em termos de vacina, se busca uma vacina que consiga efetivamente reduzir a doença tuberculose de qualquer forma, bem como ser útil na associação tuberculose e HIV. São, pois, vias de desenvolvimento, mas o principal problema para a tuberculose são os determinantes sociais que causam essa situação de gravidade em termos mundiais. Como determinantes sociais, nós podemos dizer as condições precárias das populações de baixa renda, que, ademais de não terem recursos financeiros, vivem em condições precárias. Populações altamente vulneráveis, como população de rua, os presidiários, população indígena, população com comorbidade. Mas, principalmente, como um importante problema a ser vencido, é a estruturação e funcionamento do serviço de saúde, de sorte a oferecer os avanços que a tecnologia vai trazendo de forma útil e responsável a toda a população que tanto necessita. Portanto, mais do que só o avanço tecnológico e o combate aos determinantes sociais, há que se buscar gestão adequada, no sentido de fazer com que o que se sabe e o que se conhece seja útil para a população, minimizando o sofrimento humano. Por fim, eu queria convidar toda a população da sociedade civil
a irmãmente lutarmos nesse bom combate contra a tuberculose, no sentido de buscar resultados prontos e rápidos. É o esforço contínuo, permanente, de cada um de nós, em seu campo de atuação, que pode permitir inverter essa situação tão trágica de 72 mil casos por ano no Brasil, de 4.700 mortes, de quase 50 milhões de pessoas infectadas pelo bacilo e de quase 10% de co-infecção com HIV. A luta contra esse problema é técnica e é social. E esse é o combate que nós, o bom combate que nós instamos a todos a produzirem. Obrigado. Antes do encerramento, só aqui alguns convites ainda. Primeiro, pedir que todos nós saudássemos, está visitando aqui o Palácio Tiradentes, alunos da Escola Alfredo da Rocha Viana, lá de Nova Iguaçu, que são aqueles menininhos que estão ali em cima. Primeiro, convidar a todos, que certamente vão querer cumprimentar aí o Dr. Germano e a direção do Ataúfo de Paiva. Vai ser servido um pequeno lanche aqui no saguão à direita, à esquerda aqui, à minha esquerda da saída do plenário. E ainda dois outros convites. Um, a doutora Lísia, pela Secretaria de Saúde, e a doutora Cristina, pelo Fundo Global. Convido a todos nós, dentro também da mobilização relacionada à questão da tuberculose, para assistir uma exposição interativa com o título Tuberculose tem cura, SUS para valer, que estará sendo exibida aqui na Rua México 128, exatamente na Secretaria de Estado de Saúde, a partir das 13 horas. Não é isso? E convidar também a todos no dia 30 para o seminário que será realizado aqui próximo, na Rua da Alfândega 8, no espaço ali da Assembleia Legislativa, em parceria com várias entidades, pedindo inclusive o apoio de todo mundo, que nós vamos para esse seminário com uma pretensão. Vários membros da mesa, o doutor Cláudio, a doutora Ísia, na sua exposição, falaram da associação entre tuberculose e miséria. Nós estamos defendendo, na frente, vamos levar para esse seminário, o seguinte: o governo do Estado lançou um programa chamado Programa Renda Melhor, com a finalidade de contribuir para erradicar a pobreza extrema. E estabeleceu alguns indicadores para acompanhar isso até o final do governo, que é 2014. Nós estamos defendendo que um dos indicadores, que incluam como um dos indicadores, os indicadores relacionados à tuberculose. Se há uma mobilização grande para erradicar a miséria aqui no Rio de Janeiro, um marcador disso pode ser a redução dos indicadores da tuberculose, e nós já temos dialogado a respeito com a Secretaria de Saúde, vamos tentar dialogar com a Secretaria de Assistência Social, e aí é importante a participação de todo mundo. Então, convidando mais uma vez as pessoas para o lance que vai ser servido aqui do lado, pediria que a gente encerrasse a solenidade, uma grande salva de palmas à Fundação Ataúfo de Paiva.